Bom dia a todos. Convido você a fechar os seus olhos para a gente estar orando e clamando a presença do Senhor nesta manhã. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pela semana que se passou e por mais uma vez, ó Pai, termos a oportunidade, Senhor, e o privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, ó Pai, mesmo distantes uns dos outros, Senhor, por causa da pandemia, mas unidos e juntos, ó Pai, no Teu amor, na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor fará, ó Pai. Dedicamos esse tempo, esse momento, Senhor Deus, a Ti, que o Senhor possa receber o nosso louvor, as nossas orações, ó Pai, o nosso clamor a Ti, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, Senhor. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor limpe o nosso coração de tudo aquilo que não Te agrada, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pecados que cometemos consciente ou inconscientemente, Senhor, que o Senhor possa nos lavar e nos purificar com Teu sangue, Senhor. E que nesta manhã, Senhor, possamos sentir a Tua presença de uma maneira especial, possamos ser, ó Pai, inundados, ó Pai, com a Tua presença, com a Tua palavra, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Também pedimos que o Senhor visite cada lar, ó Pai, aqui representado, Senhor. Fale ao coração de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Que através dos louvores que a gente vai cantar nesta manhã, nós possamos declarar que o Senhor é o Deus dessa terra, que o Senhor é o Deus deste povo, que Ele é o Senhor da nação, Ele é o Senhor das nossas vidas e que grandes coisas, estão por vir. Que a gente possa estar declarando com fé. Grandes coisas estão por vir sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós. Deus tem grandes coisas, tem preparado grandes coisas para cada um de nós. E Ele é o nosso Deus Emanuel, é o Deus que está sempre conosco, está sempre presente, sempre do nosso lado, caminhando conosco, nos carregando no colo quando a gente está cansado, nos levantando quando a gente perde as forças, Ele é o nosso Deus Emanuel. Então que nessa manhã você possa estar com fé, declarando tudo isso através desses louvores, sabendo que o Senhor é com você, sabendo que Ele tem preparado grandes coisas para a sua vida. Então que a gente possa continuar crendo, olhando para Ele, mesmo em meio a tudo que a gente tem passado. Eu sei que cada um de nós tem vivido momentos difíceis, cada um com as suas particularidades, mas também temos vivido momentos difíceis no nosso país, no mundo também. A gente tem visto coisas acontecendo que nos causam tristeza, nos causam espanto, mas que a gente possa continuar olhando para o Senhor, crendo que Ele é o nosso Deus Emanuel, crendo que Ele está conosco e que grandes coisas estão por vir, que Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esquece de cada um de nós, não se esquece dos seus filhos. Então convido você a louvar ao Senhor comigo nesta manhã. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és
és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Enquanto as lutas vêm me afundar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar, a incerteza me faz
o rei, pobre se tornou. O cordeiro ele se entregou, minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, poderoso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus, Emmanuel. De 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, o rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. E quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e a cravou na barriga do rei, até o cabo, penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar
E como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, ele tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra. Te louvamos porque o Senhor usou Eude num período tão calamitoso para a história de Israel. E o Senhor continua usando Eudes no século 21, usando o pastor Léo, usando a Miúque, usando os irmãos da igreja de Jaçanã. O Senhor continua levantando pessoas que aos olhos de muitos são como ninguém, pessoas simples, humildes, pessoas que o Senhor escolhe, que o Senhor capacita e que o Senhor usa. Que a tua palavra, que é viva e eficaz e transforma vidas, possa impactar nossas vidas nesta manhã, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto, eu gosto muito desse personagem. Eude é um juiz de Israel. A gente, quando fala de juiz, a gente lembra de Débora. Quando a gente fala de juiz, a gente lembra de Sansão. Quando fala de juiz, a gente lembra de tantos outros. Mas a gente não lembra, por exemplo, de Eude. A gente lembra de outros juízes que, na minha opinião, eram menores do que Eude, mas a gente não lembra, porque talvez a gente lê esse texto e não vê a riqueza que ele tem, a grandeza que Deus faz aqui na nação de Israel, usando Eude. Nós vemos que tem um período antes de Eude, antes do período dos juízes, que é o período dos patriarcas. Era Abraão, Isaac, Jacó. Deus escolhia esses homens para comandar uma região e para colocar a lei e a ordem naquele local. Depois, Deus ele escolhe os juízes. Ele levantava um homem em Israel para libertar o povo da mão de um opressor, de um povo inimigo que vinha sobre Israel e que, através de uma guerra, dominava sobre Israel, fazia Israel escravo. Aí o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um libertador. Juiz é um libertador. E ele ia julgar uma causa para libertar o povo. E nós vemos aqui que Deus levantou Eude. Depois nós vemos o período sacerdotal. Aí nós temos ali, por exemplo, Samuel. Depois a gente vê o período da monarquia, os reis de Israel. Depois vem um outro período dos profetas. Depois vem um período dos evangelistas e dos apóstolos. E assim a gente finaliza a Bíblia, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a importância desse texto aqui. Esse texto me faz lembrar muito a minha infância, que eu, como muitas crianças, eu fui muito assim apaixonado por super-heróis. Eu não sei vocês, se vocês tinham o super-herói de vocês predileto, mas eu tinha o meu predileto. E eu era daquela linha dos japoneses, né? A Miyuki tá aí, tem a Fusai, eu vi outros olhinhos puxados aí, né? O William. Eu gostava muito do Jaspion, né? Eu gostava muito do Changeman, né? Eu queria que vocês extravassem os microfones aí. Eu queria que vocês compartilhassem qual que era o super-herói predileto de vocês. Vocês tinham um super-herói predileto? Eu tinha o Jaspion, né? Eu tinha um álbum do Jaspion, né? Yuki, você tinha um super-herói? Vocês tinham um super-herói predileto? Eu não tinha vários. Tinha um, não, tinha vários. Tinha vários? Quem tá falando? Celinha? Celinha, me fala um, Celinha. Me fala um dos vários. Você falou de japonês, eu gostava muito do Ultraman, Ultra Seven. Olha só. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Quem mais? Isis. Eu assistia esses aí. Olha eu só. era fã da Mulher Biônica.
mulher biônica. Né? Faz tempo, hein? Todos nós já tivemos um super-herói. Né? E quando eu olho para esse texto, eu vejo Ehud exatamente como um super-herói daquela época. E também eu fico imaginando ele olhando para os super-heróis da sua tribo, de Benjamim, e ele querendo ser um super-herói. Né? O super-herói, da psicologia, por exemplo, ele entra na vida de uma criança aos 5 anos de idade, normalmente, que é a fase que a gente chama a fase fálica do Édipo. E ele entra para mostrar para a criança um caminho a seguir. A criança, ela cria num adulto uma fixação. Ela olha para aquele adulto, ela tem uma admiração por aquele adulto. E aquele adulto se torna, então, um super-herói. Né? Então, todos nós, na vida, já tivemos um super-herói, seja a nossa mãe, o nosso pai, um da ficção, né, do desenho, mas nós já tivemos ali um super-herói. E quando eu vejo a história de Ehud, um juiz libertador que vai para a guerra, que vai para cima, eu vejo como um super-herói. Todo super-herói é muito engraçado que quando você olha, por exemplo, o Superman, quando você olha o Homem-Aranha, são aqueles homens comuns da sociedade, trabalhadores, que de repente têm um superpoder, e ele é um homem muito simples, muito comum, não é o mais querido, mas ele é usado para salvar a humanidade, né? E quando eu olho para Ehud, é exatamente isso. Ele era talvez o menor dos menores da sua tribo, né? Porque a Bíblia diz aqui o seguinte, que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E naquela época, o que era mal diante dos olhos do Senhor? 2 pecados que a Bíblia dá nomes aqui. Um deles era a prostituição com outros ídolos. Prostituição com outros ídolos era adorar outros ídolos. E o outro era o pecado, né, de todo tipo e toda sorte de pecado que tinha. E isso fazia com que Deus permitisse que um povo inimigo viesse sobre Israel, através de uma guerra, vencesse Israel e fizesse de Israel escravo. Israel passava, então, a ser província daquela outra nação e passava, inclusive, a entregar imposto. Né? E aqui fala que eles agora estavam sob o domínio de Eglon, rei de Moabe. Eglon era um rei muito poderoso da época, um rei muito gordo, como a Bíblia diz, que era de Moabe. E Moabe, o que eles fizeram? Se reuniram com os amonitas e com os amalequitas para dar mais número de soldados e atacaram Israel e fizeram Israel de escrava por 18 anos. Então os homens iam para o trabalho e tinham que pagar tributo. Estavam pagando tributo a Eglon durante 18 anos. E eles não podiam dominar sobre Israel, não podia ter um líder, não podiam fazer nada. Só que esse povo, cansado de ser escravo, cansado de trabalhar para o povo inimigo, eles voltavam ao Senhor. Eles clamavam ao Senhor, eles adoravam a Deus, eles faziam holocaustos, eles buscavam ao Senhor e Deus ouvia a oração deles. Né? Então, uma coisa que me chama a atenção, a primeira coisa aqui é que Deus, ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor. Né? Aqui no versículo 15 diz assim, ó, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Ehud, homem canhoto. E isso aqui faz toda a diferença. Essas classificações fazem toda a diferença nesse texto. Vamos ver quem que era Ehud. Ehud era quem? Um homem canhoto. Filho do benjamita Gera, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. O pai dele, Gera, era um grande líder dessa tribo, um grande soldado. A tribo de Benjamim era uma tribo de soldados. Os israelitas o enviaram para pagamento de tributos a Eglon. E todo ano eles juntavam os tributos, juntavam dinheiro e levavam ao rei Eglon para mostrar que eles trabalharam o ano inteiro e levavam. Isso acontecia de tempo em tempo, de ano em ano. Eles levavam, então, os tributos a Eglon. E nós vemos aqui que Deus levantou Ehud. Mas quem que é Ehud nessa história? A tribo de Benjamim, quando você olha assim, Benjamim, ele tem um significado que significa homens da mão direita. Começa aí. Ele era um canhoto que nasceu numa tribo que tem o significado de homens da mão direita. E eles acreditavam na tribo de Benjamim que quem nascesse canhoto era um homem ou era uma pessoa que nasceu com uma maldição e por isso nascia deficiente. Aquela época, naquela tribo de Benjamim, quem nascesse canhoto era considerado deficiente. E por ser deficiente, eles não poderiam trabalhar para o exército da tribo
E a tribo de Benjamim, homens da mão direita, eles eram especialistas no manejo e na fabricação de espada de 2 gumes, e eles manejavam bem a espada de 2 gumes. Quem que era depois um grande personagem que sai dessa tribo? O rei Saul. O rei Saul era um benjamita, que na época a tribo de Benjamim era a menor de Israel, porque eles tiveram um grande problema e perderam muitos soldados. Então tinha lá o rei Saul, mas ele era um homem forte, robusto e manejava muito bem a espada de 2 gumes. E aí Deus escolhe quem? O rei Saul. Mas aqui, antes dessa época do rei Saul, que era um período ainda dos juízes, Deus ele contraria todas as estatísticas. Ele vai e escolhe quem? Eude, um homem canhoto. O que é isso numa tribo de homens da mão direita? Eude, ele não podia ser soldado, ele não podia lutar, ele não podia estar na frente da batalha. O máximo que Eude podia fazer, Eude podia levar o tributo, podia ser um boy, um office boy. E não querendo desmerecer essa profissão, porque o meu primeiro cargo na vida, né, foi ser um office boy. E eu fazia com muita excelência, gostava muito de ser office boy, né? E andava muito na região da Paulista e por São Paulo. Mas o que faz um office boy? Ele é um entregador, né? Ele entrega um documento, eu ia no banco depositar um dinheiro, eu fazia entregas. E Eude era considerado o office boy da tribo, porque ele era canhoto. E quem que tinha que levar o tributo ao rei? Uma pessoa que não oferecesse perigo ao rei. Porque se tivesse um soldado que fosse levar o tributo, poderia ser um soldado traidor. E esse soldado poderia, então, matar o rei. E aí, Deus escolhe quem? Deus escolhe Eude, homem canhoto, filho de um grande benjamita, de um homem muito importante. Mas o seu filho não era, Eude não era importante nessa tribo. E ele tinha uma função, levar o tributo anual para o rei. O que me chama a atenção aqui, e aí vai a primeira lição, é que Eude, talvez ele passou a vida inteira dele olhando para os benjamitas de frente de batalha. E ele ficou pensando, será que um dia eu vou conseguir lutar também? Será que um dia eu vou ser um soldado? Né? Ele olhava talvez para o seu pai e via ali um super-herói, mas ele não conseguia se colocar ali como um, porque ele era canhoto. E ser canhoto nessa tribo era uma predestinação para ser amaldiçoado, ser deficiente, ser defeituoso. Ele tinha uma maldição. Então, ele era o ninguém da tribo. E eu não sei você, mas eu já me senti muitas vezes o ninguém da minha tribo. Eu já senti um camarada que Deus não usa. Eu já senti um camarada que não faço nada de certo. Eu não tenho nenhum dom muito especial. Eu não sei se você já se colocou nesse nível de, olha, eu sou um ninguém da minha tribo. Eu sou o menor da minha tribo. Eu não sei se você já se colocou assim, mas eu queria dizer para vocês que Deus, ele escolhe o ninguém. Deus, ele olha para o ninguém e ele fala assim, eu vou escolher o ninguém hoje. Eu vou escolher o canhoto da tribo de Benjamim. Então, talvez você fique pensando assim, eu estou com certa idade, eu não fiz nada até hoje na igreja, assim, que fosse um dom extraordinário, né? Mas eu queria dizer para você que Deus escolhe. Deus, ele olha lá do alto céus, né? E ele está lá no alto sublime trono dele, nos céus, e ele olha a gente aqui como vermezinhos, bem pequenininho, e ele escolhe cada um de nós. Ele escolhe e fala assim, o Leonardo vai fazer essa parte da minha obra, né? O Lucas vai tocar bateria e vai fazer essa parte da minha obra. E cada um que, né, da igreja do Jaçanã vai ter um ministério e vai fazer uma parte da minha obra, né? E Deus vai escolhendo. E quando a gente olha para dentro de nós olhamos para assim, mas eu sou ninguém da tribo. Mas Deus escolhe. Então a primeira coisa que me chama muito a atenção é que Deus escolhe o ninguém. Deus escolhe a mim, Deus escolhe você, né? Deus, ele escolhe. Essa é a primeira lição. Vamos para a segunda lição, que está no versículo 16. Diz assim, Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros, de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Isso é muito interessante. Olha só, ele provavelmente todo ano era ele mais uma equipe de canhotos que ia levar o tributo. Porque eles iam com carregadores, né? Inclusive era uma caravanazinha que levava ali cavalos, camelos, com muito ouro, com todo o dinheiro que eles arrecadaram no ano, com toda a comissão do rei de Moabe,
e eles levavam numa caravana, era bastante dinheiro, bastante ouro, prata, bronze, e eles levavam. Provavelmente Eude não era a primeira vez que ele ia nessa caravana, não era a primeira vez que ele era o responsável por levar o dinheiro. E as tribos de Benjamim, nós vemos depois em Juízes ainda, nós vemos mais para frente que Deus usa outros canhotos, né, para fazer a obra. Posição estratégica isso. Mas vamos ver aqui que no versículo 16, quando a tribo escolhe para levar o tributo, o que ele vai fazer? Ele vai lá, faz uma espada de 2 gumes. Normalmente, a pessoa que fazia esse tipo de trabalho eram os artesãos da época e tinha as pessoas específicas para fazer isso, né? E normalmente o soldado ele também conhecia dessa arte por conta do manejo, né? Não era uma função para um canhoto, não era uma função para quem não manejava a espada de 2 gumes, mas ele vai lá e faz a dele. Diz aqui a Bíblia, no versículo 16, que ele vai lá, faz uma espada de 2 gumes 45 centímetros. Imagina uma régua de 30, aumenta mais metade dessa régua, né? Mais ou menos assim, né? Tamanho do micro, mais ou menos, um pouquinho maior. E ele faz uma espada de 2 gumes, aquela espada que corta por 2 lados, que a tribo dele era especialista nessa espada, também a tribo de Judá era especialista no manejo da espada de 2 gumes. Na hora de escolher soldados para a guerra, frente de batalha, tribo de Benjamim, tribo de Judá. Eram homens de guerra. E ele vai lá e faz uma espada de 2 gumes, né? E aí ele pega e vai como um soldado canhoto, literalmente. Olha só, ele coloca a espada do lado direito. Normalmente, um policial que maneja uma arma, .40, se ele é canhoto, ele coloca a arma do lado canhoto dele. Se ele é destro, ele coloca a arma do lado direito dele, né? No caso da espada é diferente, porque a espada você tem que puxar a espada. Então, o homem destro, ele coloca a espada do lado esquerdo. O homem canhoto coloca a espada do lado direito, porque ele vai puxar com a sua mão, que ele vai manejar a espada, e ele coloca do lado direito para não apresentar também nenhum perigo para o rei que ia vê-lo chegando, ia haver um volume do lado que não era o lado do lado direito, né? No caso que não era para o manejo de um homem, de um soldado. E ele pega e então ele prepara o seu equipamento, ele se capacita ali, né? Então a primeira coisa que a gente vê é que Deus escolhe ninguém. Deus ele continua escolhendo as pessoas e não tem critério para Deus. Deus ele não tem um critério. Primeiro o cara tem que ser PhD para eu escolher essa pessoa. Não, Deus não usa esse critério. Deus ele usa um critério diferente do nosso. Ele escolhe quem ele quer, da forma que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Depois ele capacita essa pessoa. Se a pessoa vai para o seminário, se a pessoa vai ter um dom específico, é ele que vai capacitar. Aqui ele capacita Eude a fazer uma espada. Eude não era um artesão, Eude era um ninguém na tribo, Eude não era um soldado, mas Deus o capacitou a fazer uma espada. Deus primeiro o escolheu. Ele viu a brecha aí, depois ele vai lá e faz a espada de 2 gumes. Ele, então, é capacitado para isso. Então, primeiro Deus escolhe, segundo Deus capacita. Uma coisa tão simples, que a gente ouve tanto, né? Deus escolhe, Deus capacita. Aí Deus o capacitou, ele vai lá e faz espada de 2 gumes. E aí, o que acontece com isso? O que ele fez agora? Chegou o dia dele levar o tributo, né? Ele vai lá, leva o tributo ao rei Eglon. Chegando na presença do rei, diz a palavra de Deus aqui, que ele libera e manda embora os carregadores, ou seja, os seus amigos que foram com ele, levando todo o tributo em camelos, em cavalos, provavelmente eles descarregaram, e aí ele fala assim, olha rei, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Mas o rei Moabe acreditava no Deus de Israel? Acreditava, porque ele era um rei pagão. Então ele acreditava em vários deuses, e acreditar em Deus, o nosso Deus, era mais um Deus. Então na hora que Eude fala assim, tem uma mensagem de Deus para ti, ó rei, eu acredito que estava muito barulho ali, né? Porque ele fala assim, calado, né? Porque na hora que ele fala calado, não é uma palavra de autoridade, diz que então fica um silêncio, as pessoas vão começando a sair, e Eude então repete, tem uma palavra de Deus para ti, ó rei. E aí eles ficam a sós. O rei chama ele para a sala dele e dispensa os seus soldados, dispensa os carregadores, e eles ficam então sozinhos, porque Eude era um ninguém, Eude não apresentava perigo. E aí diz a palavra de Deus nos versículos 21 e 22 que Eude faz isso. Eude estendeu a mão esquerda, lembra do movimento?
puxa a espada que está na sua coxa direita e cravou na barriga do rei até o cabo penetrar com a lâmina. E como não tirou a espada da gordura, se fechou sobre ela. Ele devia ser um rei muito gordo, porque uma espada de 45 centímetros entrou toda em sua barriga. E ele não conseguiu puxar de volta de tão gordo que era esse rei. E diz que o rei caiu ali. Quando numa batalha bíblica se mata o rei, acabou a guerra. O rei era uma autoridade tão poderosa que o rei nunca podia ir na frente de uma batalha. O rei era o último. Porque se não mata o rei, não tem vitória. E aqui ele mata o rei Eglon e já vê que ele é vitorioso. Daí ele diz que ele sai pela porta da sala de verão do rei, que era como se fosse uma varanda muito arejada. Ele fecha as portas sobre si, sai correndo e vai na direção onde estão os guerreiros de sua tribo, os trabalhadores, na região do Efraim, que vai levando para o Rio Jordão, onde tinha passagem que dava para eles passarem o rio e irem mais fácil para Moabe, para correrem, para fugirem. E diz que ele vai lá e toca a trombeta. Quem que tocava a trombeta naquela época? O general de guerra, o líder do exército, tocava a trombeta dizendo: fomos e somos vencedores dessa guerra. O rei inimigo morreu. Nós ganhamos, nós vencemos a guerra. Acabou a escravidão, agora tudo nosso. Voltamos a ter o domínio sobre o nosso país. E diz então que ele toca e ele começa a gritar: o Senhor deu a vitória ao seu povo. O Senhor entregou nas suas mãos o inimigo. Nós matamos o rei e agora nós vamos matar o povo que está aqui nos subjugando. Nós vamos matar o exército deles e nós vamos vencer essa guerra. E diz que eles fazem isso. E naquele dia houve ali uma grande guerra e os israelenses mataram mais de 10 mil moabitas. E a Bíblia diz que não eram pessoas fracas, não eram pessoas pequenas, eram homens fortes e robustos. E eles, sem um rei, ficaram desbaratinados e eles perderam a guerra. E o melhor, Deus operou uma grande libertação e o povo ficou em paz durante 80 anos. Israel, naquela época de juízes, na época dos reis, era uma nação que não vivia em paz, ela vivia em guerra. Era uma nação que vivia em guerra. Até hoje nós vemos que todo mundo, os árabes ali querem confrontar com Israel. Eles vivem, é um país que vive sempre em guerra. E ficar em paz 80 anos é um dos juízes que deixou a nação com mais tempo em paz, né? Nenhum dos outros foi 80 anos, tanto tempo em paz. Essa nação ficou em paz. E aí surge a terceira lição, que é: Deus escolheu ninguém. Deus escolheu Eude. Deus escolhe a mim e Deus escolhe a você. Segundo, Deus capacitou Eude. Ele foi lá, fez uma espada de 2 gumes. Ele era o canhoto da tribo. Ninguém dava prestígio a ele. Ninguém dava um crédito a ele. E ele foi lá e fez a espada. E terceira e última lição: Deus usou Eude. Nós, nas mãos de Deus, somos poderosos instrumentos para que Deus cumpra o seu querer aqui na terra. E Deus usou o canhoto, Deus usou ninguém, e Deus continua usando homens e mulheres para fazer a sua obra. Às vezes a gente acha assim: o que eu faço para o reino de Deus é isso, é pouquinho, é uma gotinha no oceano. Mas Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para sermos instrumentos em suas mãos. Eu lembro que quando eu fui chamado ao ministério para nós finalizarmos, eu tinha 17 anos. Eu lembro que eu fui numa vigília, eu queria fazer direito, olha só, né? Hoje nem direito eu fiz. Época de escolher faculdade. E eu lembro que eu fui numa vigília e Deus usou lá uma missionária. E ela falou: você pode fazer o que você quiser, mas você vai ser pastor, né? E eu estava ali na época de vestibular, 17 para 18 anos, e aquilo bateu forte em mim, então eu fui fazer seminário. Eu lembro que eu era um adolescente como qualquer outro. Eu gostava de ir para a igreja para paquerar, gostava de ir para a igreja para fazer um monte de coisa. Talvez menos adorar a Deus. Mas Deus me chamou ali. E eu fui criando uma seriedade. Fui para o seminário. E eu lembro que eu via aqueles pastores capacitados que falavam bonito na nossa igreja. E eu ficava pensando: será que um dia eu vou chegar a ser um pastor que fala bonito assim,
um pastor que tem uma igreja, né? E aí Deus me escolheu para isso, né? E eu me via como ninguém, eu me via como Eude. E hoje eu me vejo como o Eude vencedor, que foi para a guerra e que Deus usa e que Deus capacita cada dia. E eu creio que Ele vai fazer isso com cada um de nós. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês. Quem que você é no reino de Deus? Você pode ser um Eude. Não tem problema, porque Eude é usado por Deus. Eude é muito usado por Deus. E às vezes a Bíblia e a história do Evangelho não deu tanta importância para Eude. Mas Eude foi um grande juiz que Israel teve. E 18 anos ficaram subjugados. E Deus deu paz durante 80 anos. Né? Depois você pega a lista dos juízes. Ele foi um dos juízes que deu mais paz para Israel. E ele governou Israel. Um homem canhoto, um homem que era ninguém, governou durante 80 anos. Vamos fazer uma oração e eu vou encerrar essa parte. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra. Te louvamos porque o Senhor continua ainda no século 21, nos dias de hoje, chamando homens e mulheres que aos nossos olhos, Senhor, nós talvez não escolheríamos. Mas o Senhor, ó Pai, é o Deus que escolhe, o Deus que capacita, é o Deus que usa. É um Deus que confunde as nossas vidas, né? Que escolhe as coisas loucas, literalmente, desse mundo para confundir as sábias. E é isso que eu vejo aqui nesse texto. O Senhor escolheu um juiz que era um ninguém e fez dele um grande homem para a nação de Israel. Talvez não passamos desapercebidos sobre ele muitas vezes na Bíblia, mas ele é um homem muito importante e nos dá uma lição muito importante nesta manhã. Muito obrigado, abençoa os irmãos de Jaçanã e que eles possam, ó Pai, se sentirem privilegiados porque o Senhor os escolheu para a sua obra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Rafael. Pastor. Obrigada, Obrigada, pastor. obrigada, pastor. Abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada pela mensagem.